Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu aproveito que ainda estamos em outubro de 2022, mês que tivemos Dia das Crianças, e eu já fiz vídeo para o Dia das Crianças. Dia dos Professores, e eu já fiz vídeo para o Dia dos Professores. Hoje eu aproveito a data próxima que se aproxima, o Halloween, para trazer aqui um conto de mistério, de terror, de horror, de um mestre do gênero, não apenas do gótico, do terror, do horror, como um mestre do gênero conto, que moldou a forma de escrever o conto moderno. Estou falando de Edgar Allan Poe, um clássico americano e universal, um dos melhores escritores de todos os tempos. E esse conto, que é um dos meus preferidos, de todos os que conheço, que se chama O Barril de Amontilhado. Bom, antes de tudo, como sempre, eu trago alguns recados. O primeiro deles é que eu vou comentar a história do começo ao fim. Então, se você não gosta de spoilers, não quer saber nada sobre o conto, eu vou deixar um link aqui na descrição, você leia, depois você volte e confira a análise. Em segundo lugar, eu sempre lanço vídeos aos domingos, mas nesta semana o domingo é de eleição. Então eu vou adiantar o vídeo para sexta ou para sábado. Domingo é dia 30, Halloween é dia 31, segunda-feira. Era para eu lançar no domingo, mas eu creio que ninguém vai prestar muita atenção em literatura no dia do resultado da eleição do país. Muito bem. Em terceiro lugar, este livro, na verdade, foi um presente de uma amiga inscrita aqui do canal, que vocês já conhecem. Mayara Santos já me deu vários livros, eu já fiz várias análises, e você deve estar até se perguntando, mas afinal, quantos livros ela te deu? E eu devo dizer que são mais ou menos uns 10. Na verdade, foi uma troca. Eu enviei 10 livros para ela no ano passado, e ela me enviou 10 neste ano. Muito obrigado, Mayara Santos. Agora sim, vamos comentar sobre Edgar Allan Poe. Mas, antes, como sempre, vamos comentar brevemente sobre a estrutura do gênero conto. O conto, que é uma narrativa breve, com poucos personagens, em que o cenário geralmente é um espaço fechado para dar mais tensão à obra, que essa tensão vai culminar num clímax, que vai acontecer somente no final, que é o que nós chamamos de uma única célula dramática. O conto só tem um conflito a ser resolvido, e é sempre no final. Assim que ele é resolvido, a história se encerra. Mas estamos falando de Edgar Allan Poe, um dos maiores escritores de todos os tempos, que influenciou vários outros que vieram depois dele. E ele não escrevia intuitamente. Não. Ele racionalizava sobre aquilo que ele estava fazendo. Ele tem um texto que, aliás, está incluído nessa antologia aqui, que se chama A Filosofia da Composição, em que ele vai explicar como é que ele monta os seus poemas, mais especificamente o poema mais conhecido dele, que é O Corvo, que também está presente nessa edição aqui, que é perfeita, viu? Muito bem, mas o raciocínio dele para como ele faz os seus poemas também pode ser aplicado para os seus contos. E o que é que ele diz? Ele vai dizer que uma boa história, ela é lida de uma vez só. A pessoa não pode se distrair muito. Então, para ele, a narrativa perfeita, ela é breve, curta. Por isso que ele se dedicou aos contos, e não aos romances, às novelas, não. Só aos contos e aos poemas. Ele também vai dizer que tudo que aparece na história precisa ser significativo. E isso coaduna com uma ideia de um outro grande escritor, um dos maiores escritores de todos os tempos, só que russo, que é o Anton Chekhov. E o Chekhov, ele tem uma frase clássica que diz assim: se uma arma aparece no cenário, ela tem que disparar. E o Edgar Allan Poe, ele vai pensar a mesma coisa.
tudo que acontece na história precisa ser significativo para ela mesma. E para isso, é muito genial essa sacada dele, a história precisa ser pensada do fim para o começo. Como assim? Ele vai dizer que o escritor, quando vai criar uma história ou um poema, ele precisa pensar primeiro no final. Porque, sabendo como vai terminar a obra, tudo o que ele vier a construir deve culminar naquele final. Então, nada se perde, nada fica à toa. E é o que a gente percebe em todos os seus contos, que é o que veremos aqui. Ainda falando sobre Edgar Allan Poe, é preciso situá-lo no tempo. Ele, que é um escritor ali do século XIX, 1800 e pouco, portanto, a época do romantismo ainda. Mas Edgar Allan Poe era diferente dos seus coleguinhas, dos seus contemporâneos, porque ele era gênio. Ele estava do outro lado. Ele não vai morrer de amores por mulheres, ele não vai idealizar a natureza, ele não vai criar heróis. Não, não. Ele vai, na verdade, criar anti-heróis. Ele vai trabalhar com sentimentos negativos do ser humano. Vai trabalhar com medo, com horror, com orgulho, com a morte. A morte mais como dúvida, a morte mais como um medo, não do sobrenatural, mas do que está presente na própria vida. E até mesmo a natureza, quando aparece, ela também é lúgubre. Não sabe o que é lúgubre? Vai procurar no dicionário. A natureza também é obscura. Esse é o estilo do Edgar Allan Poe, que consolidou o gênero do terror, do horror psicológico. E ele também foi um dos primeiros a escrever contos policiais, no sentido de investigação. Acontece um crime, vem um personagem clássico dele, que é o Dupin, e vai solucionar aquele crime apresentando argumentos, porque tudo em Edgar Allan Poe é racionalizado. Isso precisa ficar claro quando vai se estudar a obra dele. Muito bem, essas foram algumas características do conto e do Edgar Allan Poe. Agora sim é que vamos comentar sobre o Barril de Amontillado. Muito bem, então nós temos esse conto, o Barril de Amontillado, que foi escrito em 1846. Deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo. É sim. Gente, maravilhosa essa edição. Olha, tem figuras, tem fitilho, capa dura, detalhes, coisa linda. Isso aqui é uma história de vingança. Nós temos um protagonista que narra em primeira pessoa, ou seja, tudo que nós descobrimos é através das palavras, dos olhares, dos pensamentos dele. Ele vai dizer que, não faz muito tempo, que ele foi menosprezado, que ele foi humilhado, que ele foi achincalhado por uma pessoa chamada Fortunato. E esse nome é muito simbólico, porque já falei que em Edgar Allan Poe tudo é simbólico e racionalizado. Então, Fortunato nos lembra Fortuna. Fortuna, que é um montante de dinheiro, uma pessoa rica, que é o caso desse Fortunato aqui, mas também nos lembra a deusa grega Fortuna, que era a deusa tanto do azar quanto da sorte, os dois lados. Tanto que nós temos aquela imagem clássica, as rodas da fortuna. Porque às vezes você está ganhando, às vezes você está por cima, às vezes você está por baixo, às vezes você está perdendo. Que é o que vai acontecer nessa história aqui. Então, esse nosso protagonista diz que suportou todas as calúnias desse tal de Fortunato, mas que ele jurou que um dia ia se vingar. E ele diz mais. Ele diz que a vingança só é plena quando, no ato de se vingar, você mostra para a pessoa por que é que ela está sofrendo. Não adianta você pagar para uma pessoa matar outra ou fazê-la sofrer se ela não souber por que é que está recebendo aquela punição. Não, não. Então, um dia, os dois se encontram. O nosso protagonista e o Fortunato. Fortunato que está vindo meio trôpego, meio bêbado, fantasiado de arlequim. Por quê? Porque ele está vindo de uma festinha. Na verdade, era período de carnaval. Bom, você sabe que o carnaval é um símbolo do Brasil, mas que é muito mais antigo e que existe em outros países também. E é sempre um período de festividade, de bebedeira, e isso tudo é muito simbólico. Tudo isso. A começar porque os dois se encontraram no período do crepúsculo. Já mencionei aqui naquele vídeo que eu fiz sobre Rashomon, um conto de Ryunosuke Akutagawa, que
Esses períodos do dia são muito simbólicos para a literatura. Então, o que é o crepúsculo? É aquele período que não é nem tarde nem noite, é o meio termo. É um período de passagem. Algo vai acontecer uma transformação naquele ambiente e nos personagens também. Bom, depois que o nosso coleguinha Fortunato está fantasiado. E o que é a fantasia? O que é o carnaval? Um período em que as pessoas bebem além da conta. E o que é a bebida? Uma fuga do real. Os sentidos ficam alterados. A pessoa fica, de certa forma, alucinada. E o que é também a fantasia? Senão um outro tipo de ilusão, que revela duas coisas. Primeiro, uma vontade subjetiva, interior, pessoal. Eu não posso ser rei, eu nunca vou ser rei, mas eu tenho vontade de ser rei. Eu não gosto dessa minha vida medíocre. Então, por 2 ou 3 dias, eu tenho permissão para sonhar, para delirar, para me vestir de rei. E isso também revela uma outra coisa, aquilo que eu não sou. Então, na verdade, é uma ilusão, um fingimento. Então nós temos todos esses simbolismos simplesmente nessa cena aqui. Coisa genial. E mais, o nosso protagonista, ele quer se vingar do Fortunato. Aí ele chega e fala assim: Fortunato, eu estava justamente querendo te encontrar, porque eu estou com um barril de amontilhado, que é uma bebida alcoólica, lá em casa. E aí o Fortunato estranha, fala: nossa, mas não está na época dessa bebida. Porque existe, né, um tempo para colher o fruto, para deixar ali em fermentação, para fazer, para vender, etc. Não está no período. E o nosso protagonista fala: realmente, não está. Por isso que eu estou atrás de uma pessoa para conferir. E você, que é um profissional, você que sabe tudo de bebidas alcoólicas, eu queria alguém para provar lá em casa e saber se é verdadeiro ou não. Para saber se eu não fui enganado ou não. Na verdade, eu já estava a caminho da casa de uma pessoa. Ele fala o nome da pessoa, que eu esqueci aqui. E aí o Fortunato, que é uma pessoa que tem o ego lá em cima, tem o orgulho lá em cima, fala: não, essa pessoa aí, ó, não sabe nada. Quem sabe sou eu. Vamos lá na sua casa. E o nosso protagonista, que é uma pessoa falsa, fala: não, deixa para outro dia. Você estava a caminho de outro lugar. Está chovendo, garoando, tempo feio, você pode ficar doente. E o Fortunato: não, deixa disso, vamos agora mesmo. Não, realmente, deixa para outra vez. Deixa disso, rapaz, vamos logo. Você percebe que o nosso Fortunato já está decidido a ir para o mau caminho, né? E eles vão. E é muito curioso que o Fortunato, ele está fantasiado e ele veste uma máscara. Mas veja você, que ironia que o Edgar Allan Poe cria. Porque ele está vestido, o Fortunato, uma máscara, uma coisa física. Mas o nosso protagonista está vestindo uma máscara invisível, se fazendo de amigo, se fazendo de preocupado. Meus amigos, cuidado com essas pessoas que se fingem de amigos e que te apunhalam nas costas. Que é o que aparentemente vai acontecer nessa história, né? Na verdade, eu já sei tudo que vai acontecer. Então você tem essa dualidade aqui. Quem veste uma máscara física nesse conto, nessa história, na verdade é a vítima. E aquele que não está vestindo coisa nenhuma física, na verdade, é o mascarado. Meus amigos. Então, os dois chegam à casa do nosso protagonista, que está vazia, e o nosso Fortunato está desesperado, está alucinado. Cadê a bebida? Cadê o amontilhado? E o nosso protagonista diz: está lá embaixo, lá no porão, lá nas catacumbas da minha família. Eu não sei se você sabe, mas antigamente era tradição em alguns países enterrar os mortos, os parentes, na própria casa, na parte mais baixa, num porão, as catacumbas. E muitas bebidas também são armazenadas nesses lugares mais frios, mais úmidos, mais escuros. Ele fala: está lá embaixo, vamos descer. E isso é muito simbólico, porque o que é a descida? A queda, o declínio. Não apenas geográfico, mas metaforicamente, o declínio do próprio ser humano. Bom, algumas pessoas dizem até que o inferno está embaixo, né? Meus amigos.
Bom, quando a pessoa também é enterrada, é jogada para baixo. Meus amigos. Então, tudo muito simbólico aqui. Eles vão descendo as escadas e o nosso Fortunato até desconfia. Nossa, está cheio de teia de aranha aqui. Ou seja, faz tempo que ninguém passa ali. Na verdade, não há bebida nenhuma nesse lugar, mas ele não sabe ainda. Eles vão passando pelos túmulos e mais coisas simbólicas. O Fortunato pergunta: qual que era o lema da sua família mesmo? O lema não, na verdade ele pergunta qual que era o brasão. Qual que é o brasão da sua família? E o nosso protagonista diz: o brasão é um pé esmagando uma cobra e essa cobra está mordendo o pé da pessoa. O que a gente pode pensar disso? Bom, isso aqui é uma história de vingança. Então você tem a figura da cobra, que é um ser traiçoeiro, que está sendo esmagado por um pé. Mas ao mesmo tempo, a cobra mordeu o pé da pessoa. Então você tem as duas se ferindo. Bom, o nosso protagonista diz que lá no passado ele foi humilhado, foi achincalhado pelo Fortunato. Mas agora o Fortunato vai ser vingado. Bem, e aí o Fortunato pergunta: e qual que é o lema da sua família? Eu vou ler aqui porque em latim eu não sei, né? Ele diz assim: Nemo me impune lacessit, que em latim significa ninguém me insulta impunemente. Meus amigos, tudo muito significativo nessa história. Em todas do Edgar Allan Poe. E o Fortunato fala: muito bom, ótimo lema. Coitado, ele nem lembra que um dia ele ofendeu esse nosso protagonista. Então eles vão descendo, passando pelos túmulos, pelos cadáveres, pelas catacumbas, e o Fortunato sugere uma coisa lúgubre. Ele diz assim: vamos tomar um brinde a essas pessoas mortas que nos rodeiam? Meus amigos, que coisa medonha. E o nosso protagonista aceita e diz assim: um brinde a você, meu amigo, que terá uma vida muito longa. Meus amigos, quanta ironia. Mas o nosso Fortunato bêbado não percebe nada. E aí o Fortunato bebe, joga a garrafa para cima e dá uma risada. O nosso protagonista fica sem entender aquilo e o Fortunato pergunta: você não entendeu? Não. Então você não faz parte da Irmandade. Que Irmandade? A maçonaria. E o nosso protagonista diz: não, eu sou maçom também. Você tá brincando. Tô falando sério. Então me dá um sinal de que você é maçom. Por que você não entendeu esse gesto que eu fiz? E aí o nosso protagonista diz: não, eu sou maçom sim. Quer uma prova? Quero. Aqui, ó. Aí vai, tira da capa uma espátula, uma colher de pedreiro, daquelas pequenininhas que a gente faz cimento. E o Fortunato fica espantado. Não sabia que você era maçom, não. Bom, eu não sei se você sabe, mas os maçons fazem parte de uma sociedade relativamente secreta que alguns especialistas dizem que existe desde os primórdios da humanidade, desde os povos da Mesopotâmia. E que, na verdade, na sua origem, era composta, a maçonaria, de pedreiros. Por isso que os símbolos dos pedreiros, dos maçons, são a espátula de pedreiro, não, mas o esquadro, né, que é uma ferramenta dos pedreiros, o compasso também, e aqui o nosso protagonista apresentou uma colher de pedreiro. E aí o nosso protagonista fica ali estupefato, fica assustado, fica surpreso de saber que o amigo também era maçom. Muito bem, eles continuam o caminho. Então, meus amigos, eles chegam à parte mais escura, mais obscura, mais funda daquele porão, daquela gruta, daquelas catacumbas. E, num momento bem rápido, sem que o nosso Fortunato percebesse, ele tinha sido amarrado, acorrentado e jogado num buraco escuro, úmido. E ele fica: cadê o amontilhado, amigo? Não estou enxergando você, porque era bem escuro e eles estavam com lamparina, né? Não era energia elétrica como conhecemos. E aí ele fica preso ali sem saber: cara, o que você está fazendo comigo? Cadê o amontilhado? Cadê a bebida? E lembra que eu mencionei lá no começo que Edgar Allan Poe pensava em tudo que escrevia. Nada era à toa. Lembra que ele mostrou a colher de pedreiro? Meus amigos, não foi
à toa. Aquela colher seria usada para construir rapidamente com cimento, areia, pedra, que já estavam ali reservados com antecedência, construir uma barreira, um muro e emparedar o amigo vivo lá na tumba. Meus amigos. E assim ele se vinga do Fortunato, que um dia o humilhou. Meus amigos, esse foi o conto O Barril de Amontilhado. Muito simbólico, um dos meus contos preferidos de Edgar Allan Poe. Um dos maiores escritores de todos os tempos, americano, um mestre do horror, do terror, também do conto policial, de investigação, um mestre do gênero. Muito obrigado, Mayara Santos, pelo livro. Na verdade, eu já conheci esse conto, tá? Esse livro aqui eu vou comentar agora sobre a edição dele. Como eu disse, uma coisa muito bonita, muito bem feita. Editora Darkside, né? Sempre qualidade. Ele tem muitos contos. Se você não conhece nada do Edgar Allan Poe, eu sugiro que comece por essa edição aqui, porque ela é bem completa. Ela tem muitos contos e ainda tem mais contos. Tem o poema mais famoso do Edgar Allan Poe, que é O Corvo. Tanto na sua versão em inglês, quanto traduzida por Machado de Assis, para você perceber a importância de Edgar Allan Poe. E também por Fernando Pessoa, para você perceber a importância de Edgar Allan Poe. Pois bem, então você tem aqui os contos separados por temas. Tá? Então você tem o espectro da morte, o fantasma da morte. Você tem 3 contos. O Poço e o Pêndulo, um clássico. A Queda da Casa de Usher, também um clássico. E o Baile da Morte Vermelha, também um clássico. Você tem aqui o segundo capítulo, Narradores Homicidas, em que se encontra esse Barril de Amontilhado. O Barril de Amontilhado, você tem o Gato Preto, que talvez seja o conto mais famoso do Edgar Allan Poe, e o Coração Delator, muito bom conto também. Aí você tem 3 contos de investigação com Detetive Dupin, que é Os Assassinatos da Rua Morgue, também um clássico, O Mistério de Mary Roget e A Carta Roubada, bom conto também. Aí você tem 3 contos sobre mulheres, as mulheres que, não vou dizer que elas sejam idealizadas, mas elas são assim, quase com um espectro. Então você tem Berenice, Ligeia e Eleonora. Depois você tem o último capítulo de contos, sobre o ímpeto aventureiro, contos de aventura. Manuscrito encontrado numa garrafa, conto bem interessante, eu já conhecia também. O Escaravelho de Ouro, um dos meus contos preferidos, assim, é de investigação também, mas é muito assim racional. Gostei muito quando li, ainda numa edição muito antiga, de um livrinho que eu tinha, que na verdade está emprestado para meu amigo Léo Barata, que já me deu um livro, que eu já fiz análise aqui, que é o Jack London, O Lobo do Mar. Muito bom. Emprestei pro cara, o cara não me devolveu. E Nunca Aposte a Cabeça com o Diabo. Esse conto eu já conheci, também estava em um livro que o Léo Barata me deu, que é uma antologia de contos só sobre dinheiro. Se chama A Selva do Dinheiro. São diversos autores clássicos e tem esse conto lá. Um conto curioso. E por fim você tem aqui O Corvo, que é o maior poema do Edgar Allan Poe, na sua versão em inglês, traduzida por Machado de Assis, traduzida por Fernando Pessoa, e também o estudo Filosofia da Composição, em que o Edgar Allan Poe explica como que ele cria as suas histórias, principalmente como que ele criou O Corvo. Gente, muito boa edição, tá? Tem quase 400 páginas, capa dura, coisa linda. Esse aqui é o volume 1 do Edgar Allan Poe. A Darkside lançou ainda o volume 2, que eu não tenho. Bem, esse foi o vídeo de hoje, aproveitando a data próxima ao Halloween. Espero que tenham gostado. O Barril de Amontilhado, um clássico da literatura. Edgar Allan Poe, também um clássico, um dos maiores escritores de todos os tempos, um dos maiores nomes da literatura norte-americana e mundial. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, Mayara, pelo livro. Já conhecia a maioria dos contos, mas as minhas edições de livros do Edgar Allan Poe eram medíocres. Agora sim é que eu tenho uma edição para guardar para sempre. Muito obrigado.
E a todos vocês que chegaram até aqui, espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado e até a próxima. A maçonaria diz que é uma sociedade secreta, né? Tudo ali é secreto. Mas eu tenho esse livrinho aqui, ó, Os Ritos Secretos da Maçonaria. Se é secreto, não deveria estar em livros, né? É o que eu acho. Não, mas você gostou da minha camisa do Halloween? Que, aliás, eu vi essa banda recentemente, hein? Veio aqui no Brasil, nesse mês ainda de outubro. Fomos lá, eu, Anderson, a namorada dele, encontrei um outro amigo meu também. E nós assistimos, eu vi o Halloween pela segunda vez. E assistimos também o Hammerfall, né, a queda do martelo. Estou com a camisa do Halloween e eles têm uma música chamada Halloween também, que eu gosto muito. Eu gosto muito de um trecho dessa música que diz assim: Am I in heaven? Or is it hell? Meus amigos, eu estou no céu? Ou aqui é o inferno? Não, eu acho que da próxima vez que eu for gravar um vídeo de terror, eu vou apagar a luz. Vou fazer um teste agora. Ficou bom? Vou te contar uma historinha. Meia-noite, na porta do cemitério, uma velha, muito velha, com uma faca na mão. Passando manteiga no pão, meu amigo.